Olá pessoal, esse é o programa Voz da Frente, um programa que informa oficialmente o nosso trabalho da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional a partir daqui do Congresso Nacional. Conosco hoje o presidente da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, nosso querido irmão, doutor Uziel Santana. Uziel, muitas notícias ultimamente, aliás esse ano, sacudiram o nosso segmento com as tramitações no STF, por exemplo, da questão da homofobia, uma ação direta de constitucionalidade por omissão, que de omissão não tem nada. Você que acompanhou sabe muito bem que o Congresso Nacional votou o PL 122 e rejeitou a matéria, mas o final terminou sendo um final adequado. E como há muitas dúvidas no cenário nacional, eu queria que você pudesse, como braço que tem nos dado uma assessoria e suporte jurídico aqui na Frente Parlamentar Evangélica, explicar para os nossos líderes do Brasil qual foi o desdobramento disso e qual o conceito que você tem da decisão. Muito obrigado, deputado Silas Câmara. Prazer estar aqui com o senhor, como presidente da Frente, e a todos aqueles que nos assistirão. A ANAJURE, ela de fato tem tentado agir tecnicamente, para dar esse suporte à frente, e eu acho que esse trabalho é importante nesse momento em que o nosso país vive, para que possamos ter a voz do parlamento e uma voz técnica diante dos poderes públicos, especialmente no Poder Judiciário, tendo em vista essas questões que acabam repercutindo lá. No tocante à questão da homofobia, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a ADO 26 e criou, fazendo uma interpretação conforme um novo tipo penal, fez uma analogia lá no crime de racismo, da Lei 7716 de 89, e criou o crime de homotransfobia. Como o senhor tem um histórico aqui nesse parlamento, de décadas, sabe que essa luta contra a criminalização da homofobia é uma luta que vem lá desde o ano 2001, aliás, 2003, melhor dizendo, quando foi aprovado o PL aqui na Câmara, o 5.000 em 2003, e que depois virou o famoso PL 122 de 2006, já no Senado Federal. Eu acho que uma coisa muito importante, e eu sei que o senhor tem essa visão como presidente da Frente, é que nós não queremos, e temos lutado, inclusive, dialogando com as minorias sexuais, nós entendemos que as políticas de segurança devem prestar cautela a esse público, no sentido de nós não queremos violência, seja simbólica, seja real, contra nenhuma minoria. O que passa é que, ao longo desses 20 anos de tramitação do PL, da primeira versão de 2001, no PL da Câmara, de 2003, melhor dizendo, e depois o PL 122 no Senado em 2006, eram versões, eu costumo dizer que quando a Argentina, França, Portugal aprovaram o chamado a união homoafetiva, perceba que o movimento homossexual daqueles países lutaram para o reconhecimento de uma situação jurídica de conquista de direitos, não de eliminação de direitos de outros. Nunca tentaram uma legislação penal. Principalmente a maioria, Exatamente. No Brasil, infelizmente, o caminho foi inverso. Buscou-se criminalizar, retrair direitos da maioria, e só depois é que veio a questão de conquista de direitos civis. Nós, desde o início, aqui no Congresso, lutamos junto com a Frente para que a versão do PL do Congresso Nacional fosse uma versão que contemplasse o combate à violência contra homossexuais, a comunidade LGBT, mas que resguardasse a liberdade religiosa. Então, esse é o paradigma. Infelizmente, muitos grupos no Congresso Nacional não queriam só o resguardo de direitos e a luta contra a violência. Queria mitigar, diminuir os nossos direitos enquanto comunidade religiosa. E isso não poderia ser. Foi quando, então, um partido entrou com essa ADO no Supremo Tribunal Federal. A ANAJURE, de pronto, encaminhou sua petição de amicus curiae, foi deferido.
E o ministro Celso de Mello, né, ele estudou muito a matéria, podemos dizer assim, foram anos. Houve também uma intervenção muito forte da frente, Exatamente. memorial. A ideia era dialogar, né, com os poderes, porque como evangélicos nós sabemos que as autoridades são constituídas pelo Senhor, então não devemos afrontar as autoridades. Temos que dialogar, sentar na mesa, como o senhor fez como presidente da frente, que visitou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, mesmo em 2018 ainda, o então presidente visitou o STF, e eu acho que esse diálogo é muito importante. Mas vamos falar um pouco da decisão, que eu acho que é o grande ponto, né, que nós precisamos deixar enfatizado. Se fosse para dar uma frase de efeito aqui, deputado Silas Câmara, sobre essa votação e o julgamento do STF, eu diria que essa foi uma decisão muito importante. Por que importante? Porque ela resguarda praticamente, vamos colocar, 90% das nossas liberdades enquanto religiosos, enquanto comunidade cristã do país. A decisão, ela diz assim, que é criado o crime de homotransfobia, tem uma equiparação que foi feita com a lei do racismo, e há uma crítica, porque há uma usurpação aí à função legislativa, o senhor ponderou isso várias vezes com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Dias Toffoli. Mas, convenhamos, né, isso foi a decisão. Mas o ministro Celso de Mello, adotando teses que a Anajuri protocolou nos seus memoriais e defendeu em plenário, no julgamento, na audiência em que o doutor Luiz de Braga, nosso representante, pôde expor a nossa posição, ele diz assim, que em hipótese nenhuma, né, a liberdade religiosa será alcançada, restringida ou limitada. Eles usam exatamente essas expressões. E elenca lá várias teses. Primeira, que o direito de pregar conforme livros sagrados está garantido e resguardado. O direito de ensinar, e aí no contexto da igreja, no contexto da família, está resguardado. Diz que, independentemente do local ser público ou privado, e se a cerimônia religiosa ou o culto, e aí lembrando que para nós culto é onde tiverem 2 ou 3 reunidos, Sim. se individual ou coletivamente, ou seja, resguarda isso também. Então, é uma decisão muito interessante para nós. E essa questão de exposição de sentimento ou de posição religiosa em meios de comunicação também está resguardado. Teve um caso recente dos Estados Unidos julgado em 2018, né, no Colorado, em que envolvia o Jack Phillips. Ele era um cidadão americano, evangélico, ele faz bolo para casamentos, para festas, e de repente chegou um casal homossexual e queria contratar o serviço dele e alegou objeção de consciência de que não faria o bolo porque é contra o seu valor religioso. E a Suprema Corte disse, perfeito, isso não viola, isso não constitui crime de ódio, Sim. Isso não é homotransfobia. Então, o único elemento que nesse PL que está sendo construído, e eu sei que com a articulação que a frente tem, isso vai ser estabelecido, é o único ponto a ser, digamos, agregado. Tratado, mas a decisão do Supremo, a gente diz na Anajuri o seguinte, que se for para ter um PL com problemas, é melhor que espere e fiquemos com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutor Zé, há uma série de dúvidas e termina que esse seu esclarecimento, eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, ele, além de acalmar o coração, é também uma voz do mundo jurídico, e principalmente do mundo jurídico do nosso segmento, o segmento evangélico. O que eu acho interessante que os nossos amigos que estão nos acompanhando entendam é que, na verdade, do pior terminou acontecendo o melhor possível. Não tenho nenhuma dúvida disso. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é que termina havendo uma excitação de muitas pessoas ao ódio ao Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo Tribunal Federal é de esquerda, de direita, isso, aquilo, outro, quando na verdade, pessoal, o Supremo Tribunal de si próprio não inventa processo. Absolutamente. Ele julga uma provocação. Sim. E dessa provocação há sempre um tratamento diferenciado naquilo que se articula dentro do que é republicano, inclusive. Então, veja bem, houve, como o doutor Zé acabou de dizer, como presidente da Anajuri, uma movimentação parlamentar
de entendimento, inclusive, que era uma usurpação, mas dentro do possível julgamento, houve também um entendimento de que nós deveríamos conciliar para que, em havendo uma decisão, fosse a melhor decisão possível. Daí a importância do que vocês estão vendo aqui, que é o Parlamento, portanto, o Poder Legislativo do Congresso Nacional, junto com homens de Deus que se juntaram para defender princípios de liberdade religiosa, princípios de vida, princípios daquilo que a gente acredita, e fizeram o trabalho jurídico bem feito e redundou numa matéria vitoriosa, pelo menos uma decisão vitoriosa. Sim. Como essa, não é isso, doutor? Não tenho nenhuma dúvida, né? É muito importante essa fala do senhor como presidente da Frente, né? A Frente, ela tem um papel histórico no nosso país. Nós evangélicos devemos muito ao trabalho da Frente. Agora, lógico que como qualquer movimento ou instituição, a gente precisa ir evoluindo, desenvolvendo, né? Então, eu acho que eu tenho visto essa preocupação com os deputados em geral e mais especificamente na sua presidência, de qualificar o nosso discurso, porque, em primeiro lugar, as autoridades são constituídas pelo Senhor, nós devemos obediência bíblica a isso, né? O Supremo Tribunal Federal, eu dou um testemunho em relação a isso, quando nós peticionamos para o ingresso no amicus curiae e foi deferido, eu lembro que alguns diziam que o ministro Celso de Mello, ele iria usar essa ação para dar o seu grande voto e se aposentar. Havia essa história. Sim. E, de fato, o processo foi correndo ali e até que nós apresentamos o memorial e o processo parou. Por quê? Porque ali a gente colocou uma dúvida importante, certamente na cabeça do decano do Supremo Tribunal, uma pessoa respeitada, o ministro Celso de Mello. E ele passou pelo menos 2 anos ou 1 ano para que pudesse colocar em julgamento. Ou seja, é na argumentação. Na argumentação. É nessa dialética. E perceba que as teses que nós defendemos enquanto evangélicos foram contempladas. Verdade. Inclusive, vale o registro de que o presidente Dias Toffoli, ele pessoalmente nos recebeu várias vezes e como presidente, inclusive, proferiu o seu voto contra vamos dizer assim, a admissibilidade do contexto ou do texto total da ADIM, mas fez o seu papel, inclusive, mediando essa flexibilização no aspecto de acesso, para que o resultado fosse esse que a Ana Júri produziu através dos seus memoriais e à frente com o seu trabalho de convencimento, de articulação. Exatamente. E pedindo para que o olhar fosse atento, inclusive, ao alcance da liberdade de culto, né? Perfeitamente. Eu acho que essa interação, esse diálogo, esse modelo adotado do deputado Silas Câmara é o modelo que nós evangélicos temos para dar ao país e contribuir. E pensando o seguinte, uma democracia, nem sempre a gente vai ser atendido 100%. Ah, sim. Faz parte da democracia, né? E é o modelo que nós defendemos e adotamos, né, como juristas evangélicos, como parlamentares evangélicos. Eu acho que, para as outras batalhas que se apresentam, essa deve ser a postura. E conto com a Ana Júri. Tecnicamente, estamos aqui para apresentar os nossos pareceres, para auxiliar naquilo que nos compete aos nobres parlamentares. Muito obrigado, doutor Ziel. Nós estamos encerrando esse programa. Dizer para vocês que esse é um tema realmente polêmico e, inclusive, temos já a palavra do presidente da Casa de uma votação nos próximos dias para que possa a Casa produzir uma lei que seja boa para todos, como diz o pastor Jonas, meu pastor, a lei é boa quando é boa para todos. E a Frente também acredita disso. E logo que for possível e esse projeto estiver pautado, não só esse, mas essa matéria estiver pautada com mais de 40 projetos já protocolados sobre o assunto, a Ana Júri é sempre o braço jurídico que nos ajuda a produzir um relatório que possa ir ao encontro da sociedade, do direito e, acima de tudo, dos princípios cristãos da vida e do povo brasileiro e das nossas famílias. Um abraço a todos, fique com Deus e muito obrigado.